Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotal, que eu sou Ângela Ruiz, produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo, podcaster, e você está sintonizado comigo aqui ao podcast Agrotal, que hoje novamente estamos recebendo a meteorologista Nadiara Pereira, que vai falar para a gente agora sobre a chegada do inverno e como o fenômeno El Niño deve impactar a agricultura aí ao longo desses próximos meses até o início da primavera e verão. Nadiara, seja bem-vinda novamente aqui ao podcast Agrotalk. Olá, Ângela, olá a todos que nos acompanham, é sempre um prazer estar aqui com vocês e nesse momento, né, com grandes novidades aí, mudanças no clima, então vamos trazer informações aí em primeira mão para quem estiver nos acompanhando. Exatamente, Nadiara, você já está aqui, já é a nossa consultora master aqui com relação a clima, né, em todos os episódios, e eu não poderia deixar de trazer esse episódio especial falando sobre a chegada agora do inverno nesse dia 21 de junho. A gente começa essa nova estação com uma outra perspectiva, né? Estamos saindo de uma estação também já marcada por alguns, né, dias frios, mas a expectativa agora para o inverno que a população tem é muito voltada por um período frio, mas não é isso que acontece, porque a gente sabe que lá no centro-norte do Brasil, o inverno para eles é um pouco diferente da população que está aqui no centro-sul do país. Então eu quero falar também ao longo desse podcast um pouco dessa diferença, mas vamos começar a falar também aqui hoje do El Niño, né, e o impacto que esse El Niño vai causar na agricultura brasileira ao longo aí dos próximos meses, não só do inverno, mas até a primavera-verão. Então, para começar aqui a esquentar o nosso podcast, fala para mim agora como que vai ser esse inverno de 2023 que está começando hoje, dia 21 de junho. Conta para a gente quais são as características principais, primeiro, de uma estação como essa, o inverno. Bom, o inverno ele é caracterizado principalmente por tempo seco em grande parte do interior do Brasil e por ser a estação aí que tem um aumento do frio, né, sobre o centro-sul. As ondas de frio avançam com maior frequência. Então o inverno tem essa característica principalmente porque o hemisfério sul recebe um pouco menos de energia do sol em relação às demais estações, né? O sol fica mais voltado para o hemisfério norte, o hemisfério sul recebe um pouco menos de energia, então a umidade recua um pouco mais para o interior da Amazônia e diminui a concentração de umidade no interior do Brasil, que diminui as chuvas, né? Então a gente tem um predomínio de tempo seco, intensificação do tempo seco na área central, sudeste, centro-oeste, interior do nordeste. As chuvas normalmente ficam mais concentradas no extremo norte do país, então Roraima, norte do Amazonas, tem um período chuvoso agora, né? Costumam concentrar os maiores volumes de água, e áreas litorâneas do nordeste, especialmente a faixa leste do nordeste, tem uma intensificação das chuvas, devido a um fenômeno bem conhecido nessa época do ano, que atua na região, na faixa leste do Nordeste, que são as ondas de leste. Então costuma chover muito ali, desde o litoral da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. Então esse também é conhecido como período chuvoso na faixa leste do Nordeste. E no sul do Brasil, os volumes costumam ser moderados. Então são essas regiões preferenciais que recebem chuvas mais significativas. Sul do Brasil, faixa leste do Nordeste, extremo norte do país. Área central mais seca, e o destaque para as temperaturas é que nas áreas mais ao sul, as ondas de frio costumam adentrar um pouco mais, chegam com mais intensidade ao sul do Brasil, trazendo maior risco para geadas. É comum termos geadas no sul do Brasil no inverno. Eventualmente essas ondas de frio entram um pouco mais, avançando pelo interior do sudeste e centro-oeste. Mas como você bem detalhou, centro e norte do Brasil, normalmente ali mais para o final do inverno, costumam registrar as temperaturas mais altas do ano, porque com a intensificação do tempo seco, a umidade relativa do ar vai ficando cada vez mais baixa e a persistência desse tempo seco faz com que as temperaturas vão ficando cada vez mais elevadas. Então, normalmente, final do inverno, início da primavera, finalzinho do período seco, é o período em que as temperaturas costumam atingir os valores mais elevados no centro e norte do Brasil. Quando a gente costuma ouvir falar aí que Cuiabá, o interior de Mato Grosso, interior do Mato Piba, né, no Tocantins, Palmas, chegam a bater até 40 graus, é justamente nessa transição do inverno para o início da primavera. Bem, Nadiara, depois dessa explicação toda sobre as características do inverno, a gente vai acrescentar aí agora um outro ingrediente que é o El Niño, né?
Quer dizer agora, então, que a gente já pode dizer que o El Niño está formado. E eu quero saber de você quais são os impactos que esse fenômeno El Niño vai trazer aí para a agricultura brasileira junto com a chegada do inverno, né? Então nós vamos ter todo esse inverno com todas as características que ele já tem, e aí a gente soma aí esse ingrediente que é o El Niño. Como que fica essa situação agora? Bom, apesar do El Niño já estar estabelecido, como informaram os institutos norte-americanos no início de junho, ainda a gente demora um pouquinho para sentir exatamente os efeitos mais efetivos desse fenômeno. A atmosfera demora um pouco mais para responder, mas segundo a NOAA, a gente já vem com uma atmosfera se acoplando ao fenômeno El Niño. Então, a tendência é que a gente comece a sentir sim os efeitos desse fenômeno ao longo do inverno. No sul do Brasil, aliás, a gente já começou a observar um aumento das chuvas, né, em relação à última estação. O final do outono já veio com o aumento das chuvas e a tendência é que o inverno seja um pouco mais úmido do que o normal no sul do Brasil. Inclusive, as frentes frias eventualmente chegando até o sudeste e centro-oeste. Então, a gente pode ter aí um inverno, em alguns momentos, mais umidade do que o normal entre a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, essa chuva, ela ajuda na manutenção da umidade no solo. Então, para lavouras em desenvolvimento é favorável, principalmente, por exemplo, lavouras de trigo no sul do Brasil, mas para atividades de colheita, também para as lavouras de milho segundo a safra, né? A umidade é favorável para aquelas lavouras que foram plantadas um pouco mais tardias e que vão demorar um pouco mais para ser colhidas. Agora, para as atividades de colheita, esse excesso de umidade deve impactar bastante. Uma preocupação muito grande é no setor de cana-de-açúcar, porque tem muita cana para ser colhida e agora qualquer chuva que chega agora durante o inverno entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul acaba paralisando essas atividades de corte e moagem. Então, a expectativa de um inverno e de um início de primavera mais úmidos pode impactar bastante aí as atividades de corte e moagem da cana-de-açúcar e também reduzir um pouco a concentração de açúcar. Eventualmente, essas frentes frias chegando também ao interior do Sudeste devem impactar a colheita de café, colheita de citros, traz um risco maior também para a proliferação de doenças, até mesmo para o sul do Brasil, né? A expectativa de chuvas acima da média pode impactar em alguns momentos o trigo. O excesso de umidade traz um risco maior para a proliferação de doença e lá na frente também pode impactar a fase de colheita. Agora, pensando no centro e norte do Brasil, aí a gente deve ter uma redução das chuvas nas áreas mais ao norte, justamente as regiões que costumam receber chuvas, né, que é o extremo norte do país, norte do Amazonas, Roraima e áreas litorâneas do Nordeste. Não que vai ser um período completamente seco. Para essas regiões que costumam receber um volume muito expressivo, a chuva tende a ser mais irregular. Então, a safra, por exemplo, de cana-de-açúcar ali na faixa leste do Nordeste, que tem o período de colheita e o período de desenvolvimento ao contrário do centro-sul do Brasil. Então, agora está na fase de entre-safra. Então, a chuva irregular, a falta de umidade em alguns momentos pode impactar um pouco o desenvolvimento dos canaviais ali na faixa leste do Nordeste. Essa expectativa de chuvas abaixo da média nos próximos meses, então pode trazer uma menor produtividade para a próxima safra de cana-de-açúcar na faixa leste do Nordeste. Agora, nas demais áreas do interior do Brasil, onde costuma ter o tempo bastante seco, não deveremos ter tanto impactos agora durante o inverno. Aí o destaque é mais por conta da temperatura, que com El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial e costuma deixar a atmosfera um pouco mais aquecida, a gente deve ter uma redução aí do risco de frio extremo para o interior do Brasil ao longo dos próximos meses, isso especialmente para a segunda metade do inverno. Nesse momento agora de transição, o início do inverno, a gente ainda pode ter ondas de frio um pouco mais fortes. E na segunda metade do inverno é que vai reduzindo cada vez mais o risco para frio extremo. Não dá para descartar ondas de frio, mas a tendência é que elas sejam mais
menos duradouras, né, mais rápidas e também menos frequentes sobre o centro-sul do Brasil e não chegando com tanta intensidade, especialmente na área central. E as temperaturas máximas para o centro e norte cada vez mais elevadas. Final do inverno, início da primavera prometem ser muito quentes, com temperaturas acima da média, e isso também aumenta bastante o risco para queimadas nessas áreas mais secas, né? O interior do Mato Piba, interior da região norte, áreas mais ao norte do centro-oeste e também do sudeste. Nadiara, estou aproveitando aqui que você fez toda essa explicação para a gente e eu vou colocar aqui agora nessa tela os mapas de previsão para julho, agosto e setembro, para a gente entrar um pouco em cada mês aqui, você explicar para o produtor rural que está nos acompanhando a situação de cada mês, porque você comentou a respeito aqui do sul de São Paulo, que pode ter algum problema ou outro com a corte e a moagem da cana-de-açúcar, mas eu também, falando de São Paulo, eu olho para aquele parque citrícola de citros e aí vem a preocupação desses citricultores, como que fica ali a questão da umidade já para essas laranjas entre agosto e setembro, que é um mês bastante decisivo para eles. Conta um pouco para a gente no aspecto de citros, como que fica essa relação com agosto e setembro? Bom, para citros, um dos destaques também para o inverno é um inverno sob efeito do El Niño. A gente tem um menor risco para geadas, que também podem ser prejudiciais. É claro que é importante ter a temperatura baixa, né, e também o período de tempo seco para causar aquele estresse para a florada, né? Então, é importante termos temperaturas baixas, mas não extremos a ponto de trazer geadas. Então, o risco de geadas diminui. Agora, claro, existe uma preocupação quanto ao excesso de umidade, porque além de, agora em junho, a gente observar uma tendência de frentes frias mais frequentes avançando pelo centro-sul, trazendo mais chuvas para o estado de São Paulo, também para as áreas produtoras do sul e Triângulo Mineiro, e julho deve ter um período um pouco mais seco, mas em agosto já tem expectativa para chuvas acima da média, mais frequentes. Setembro também começando com mais chuvas sobre as principais áreas produtoras entre São Paulo e Minas. Então a gente pode ter um curto período de tempo seco aí, pode faltar esse período, né, de estresse que é importante para a florada de citros no estado de São Paulo. Por outro lado, a gente não deve ter um atraso no retorno das chuvas aí na primavera, então vai ter umidade durante já um pouco até mais cedo na primavera para o desenvolvimento da próxima safra. Mas os pontos de alerta são esses, que a gente pode ter aí uma redução desse período seco, né, para os citros, pode ter um excesso de umidade em alguns momentos que pode também aumentar a proliferação de doenças e o início da primavera aí com um pouco mais de umidade, então nas principais áreas produtoras entre São Paulo e sul de Minas. E aproveitando que você falou do trigo anteriormente, o cultivo de inverno, né, dessa cultura do trigo, a gente sabe que ele é bastante resistente a períodos secos, né? Mas eles podem ter problemas com excesso aí, por exemplo, de umidade ao longo aí de julho, agosto e setembro, já no inverno e com aí o impacto aí do El Niño? O El Niño, ele deve trazer boas condições de umidade acima da média para o sul do Brasil, então as lavouras devem produzir bem, mas como você bem destacou, o excesso de umidade também pode ser um problema, então pode sim prejudicar a qualidade do produto. Excesso de umidade aumenta o risco de doenças e principalmente lá na fase de colheita, né? Existe uma grande preocupação com esse início de primavera mais úmido. A gente pode acompanhar aí nesses mapas, né, agosto e setembro com mais umidade, especialmente Rio Grande do Sul, com um sinal de chuvas acima da média mais acentuado, então na hora da colheita isso pode ser um problema, pode diminuir aí o potencial produtivo e também atrapalhar bastante a fase de colheita mesmo do produto. Por outro lado, reduz o risco de frio tardio, aquele frio tardio na hora da florada, né, do trigo, que nesses últimos anos a gente teve, né, os últimos anos com a influência do fenômeno Laninha, a gente teve episódios de frio se estendendo ao longo da primavera no sul do Brasil. No último ano tivemos um episódio de frio intenso até o início de novembro. Esse ano reduz bastante o risco de frio, então o problema pode ser com excesso de umidade, mas diminui bastante o risco de frio tardio para o trigo. Então isso quer dizer eu ia entrar justamente no assunto das geadas, né? Porque é assim algo que
deixa o produtor de cabelo em pé. A gente viu muita geada ocorrendo na época da safra passada, inclusive os produtores de café ficaram, né, aterrorizados com a questão da geada. E eu queria trazer esse assunto agora aqui, esse risco de geada. Como que fica o impacto para essas lavouras aqui do centro-sul do país, região sul, pegando também Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas Gerais? Então, a gente pode definir que esse risco para a geada vai acontecer, mas ele é mais baixo? Exatamente, Ângela, porque não dá para descartar completamente o risco de geada. Estamos no inverno e o El Niño por si só não garante que não vamos ter geadas. Só que realmente, com o El Niño deixando a atmosfera um pouco mais aquecida, os episódios de frio não devem ser tão duradouros e extremos como a gente observou, principalmente no ano de 2021, né, que a gente teve geadas extremas atingindo não só o sul do Brasil, mas o interior do Sudeste e Centro-Oeste. Nesse ano, esse risco é bem menor. A gente vê oscilações de temperatura aí ao longo dos próximos dias e meses, mas áreas de cultivos mais suscetíveis ao frio, como milho, segunda safra, cana-de-açúcar e café, podem ter temperaturas ligeiramente abaixo de 5 graus. Então, existe um risco para geada, mas geada fraca e isolada. Não são geadas tão danosas, né? Aquelas geadas de provocar estragos em uma lavoura inteira são geadas aí com temperaturas em torno de 0 grau e que normalmente ocorrem com mais de um dia, né? Quando o grande problema, principalmente para cana-de-açúcar e café, quando a gente tem 2, 3 dias consecutivos de geadas fortes. Isso que provoca a morte da planta, né? Acaba provocando danos mais abrangentes nas lavouras. Então a gente não pode descartar o risco de geadas. A gente pode ter eventualmente alguma geada fraca, isolada, atingindo áreas produtoras do Paraná, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, que são regiões mais frias, mas serão geadas um pouco mais fracas e isoladas. A gente já teve, inclusive, alguns episódios atingindo ali região de Caldas, Passos, do sul de Minas, mas conversando com os produtores, eles falam, não, por enquanto é uma geada mais de baixada, aquela geada fraca que não é tão danosa, né? Então, é uma geada que causa mais queima as folhas, mas não chega a provocar a morte da planta, né? Que é a grande preocupação. Então, para esse ano, o risco de frio é um frio mais rápido e menos intenso por conta do El Niño. Tá. Vamos subir um pouco aí para esse mapa do Brasil, porque ele tem uma grande área clara no mapa e essa área em laranja chama bastante a atenção da gente também. Subindo, então, vamos lá para o Espírito Santo e para a Bahia primeiro, para a gente falar, porque lá tem uma grande concentração de área agrícola. Nós temos no Espírito Santo bastante café, nós temos também na Bahia o algodão, que são importantes polos produtores, e eu queria saber como que fica essa condição do inverno com o El Niño lá para essas duas regiões. O produtor rural destas áreas deve se preocupar agora nesses próximos julho, agosto e setembro? Bom, por enquanto, principalmente colheita de algodão e colheita do café Conilon ali no Espírito Santo, Bahia, por enquanto, para a atividade de colheita, agora as condições são favoráveis, né? O inverno, que é o período de colheita, então esse tempo seco, a intensificação do tempo seco, temperaturas mais elevadas, ajuda aí na qualidade da pluma do algodão, na secagem dos grãos de café nessa fase de colheita. Então agora, durante o inverno, as atividades de colheita devem avançar bem nessas áreas mais secas. A grande preocupação já é para a próxima safra, que aí sim, normalmente o café Conilon, né, que fica nas áreas mais ao norte, aí, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, pode ter uma produtividade menor na próxima safra, porque se esperam chuvas aí mais irregulares, até abaixo da média, um desvio negativo de precipitação. E se a gente olhar o histórico, períodos com El Niño e principalmente El Niños fortes, como foi, por exemplo, de 2015 para 2016, a produtividade de café Conilon foi muito impactada nessas regiões por conta da irregularidade de chuva. Então, o El Niño, principalmente um El Niño forte, tem essa característica de provocar menos chuvas nas principais áreas produtoras de Conilon e reduzir a produtividade. E algodão também, o alerta é principalmente para a próxima safra, porque aí sim a gente espera uma irregularidade maior na fronteira agrícola do Mato Piba. Mato Grosso também pode ser impactado aí por irregularidade maior da chuva, a gente pode acompanhar em um mapa de setembro. A gente tem um baixo risco para
atraso no retorno da chuva. A chuva ela deve retornar aí no início da primavera, só que na forma de pancadas, aquelas pancadas isoladas. Então, por isso que Mato Grosso pode ter um volume abaixo da média. Não significa que setembro vai ser completamente seco, mas a chuva deve retornar de uma forma mais isolada, na forma de pancadas para o interior do centro-oeste. Ok, e com relação ao Matopiba, a gente pode esperar, né, o produtor rural dessa região, ele pode, assim, esperar por algum tipo de atraso na produção por causa aí do impacto do El Niño? Sim, Ângela, a gente tem uma grande preocupação aí para a fronteira agrícola do Matopiba, que vinha produzindo muito bem nesses últimos anos por conta da Laninha, né, que trouxe uma regularidade maior de chuvas, especialmente Bahia produziu muita soja, né, nas últimas safras. Agora existe uma grande preocupação porque o El Niño tem um efeito oposto, então existe um risco maior para períodos de veranico, né, períodos mais prolongados, secos sobre o interior do Matopiba durante entre a primavera e o verão. E quando a gente olha projeções mais estendidas, a gente vê sim um risco de atraso no retorno das chuvas, né? O Matopiba costuma plantar um pouquinho mais tarde em relação à área central do Brasil, mais entre outubro, novembro, e a gente vê que a chuva deve ocorrer de uma forma um pouco mais regular lá para o final de novembro, principalmente dezembro, ainda assim com volumes menores do que é normal para a época do ano. Então, temos que ligar esse sinal de alerta, monitorar direitinho aí os próximos meses, porque essas previsões estendidas a gente ainda pode ter oscilações, mas por enquanto há um indicativo sim de atraso no retorno das chuvas e volumes abaixo da média para o interior do Matopiba. Ou seja, é importante, então, a gente está mostrando esses mapas aqui agora de julho, agosto e setembro, mas é importante que o produtor rural que nos acompanha aqui no Agrotalk, também no Agroclima, no site Agroclima da Climatempo, que ele sempre fique atento a essas informações, porque esses mapas que a gente está mostrando aqui, eles vão sendo atualizados a cada quinzena, a cada mês na diária, e você vai trazendo aí os ajustes necessários com as informações relativas à chuva e temperatura, é isso? Exatamente, Ângela, e a gente falou muito aqui do inverno, porque é a estação que está chegando, mas o inverno, por ser uma estação mais seca, né, e ainda estamos na fase de instalação do El Niño, ainda é um momento que os impactos não vão ser tão sentidos. A gente já vai começar, assim, a observar aí os reflexos do fenômeno El Niño, mas os impactos do fenômeno de forma mais efetiva ocorrem justamente durante o período chuvoso, primavera e verão. Então, a gente precisa, sim, acompanhar aí os próximos meses, ficar de olho a cada atualização, porque à medida que o El Niño vai se fortalecendo e a gente pode ter consegue ter uma projeção melhor da intensidade dele até o final do ano, aí a gente consegue ver um reflexo, né, principalmente aí nesse período tão importante que é o período de safra, né, primavera, final de 2023 e início de 2024. Então a gente vai trazendo sempre essas atualizações ao longo dos próximos meses. Para finalizar, Nadiara, no mapa aqui, a gente observa essa grande área em laranja, mas me chama a atenção a questão da temperatura, porque a temperatura é uma característica, né, vou dizer assim, é um condicionante para o produtor rural que está lá no campo e principalmente para as plantas, né? Isso prejudica muito o desenvolvimento em várias fases dessa planta quando a gente vê temperaturas extremamente elevadas acontecendo no campo. E aí eu queria saber de você, a perspectiva agora para julho, agosto e setembro, qual seria desses 3 meses, os meses assim, com temperaturas mais elevadas e quais estados você está observando? É principalmente o final do inverno e início da primavera, que é o período mais crítico, né? Porque além de ser um período já mais quente nas áreas mais secas, porque à medida que o tempo seco vai se intensificando e também a gente começa a ter aí já o retorno maior de energia do sol, né? À medida que a gente vai se aproximando da primavera, então a atmosfera fica mais aquecida. E a gente tem esse ano o intensificador, né? Que é o fenômeno El Niño, que costuma deixar a atmosfera mais aquecida. Então, principalmente centro e norte do Brasil, com temperaturas mais elevadas aí no final do inverno, início da primavera. Então, os meses aí que costumam ter maior incidência de queimadas, principalmente agosto, setembro, ficam em alerta aí, porque nesse ano a gente pode ter uma maior ocorrência de queimadas no interior do Brasil, nas áreas mais secas. E, é claro, temos que alertar aí também para primavera e verão, porque
deveremos ter sim o próximo verão aí bastante quente por conta do fenômeno El Niño. Então poderemos ter fortes ondas de calor e principalmente nessas áreas onde a chuva tende a ser mais irregular e que as plantas devem ser mais impactadas, porque além de termos aí o risco de alguns períodos mais prolongados de tempo seco, altas temperaturas acabam impactando bastante o desenvolvimento das plantações aí, então principalmente centro e norte do Brasil. Muito bem, Nadiara. A gente pode dizer, então, que neste princípio aí, neste início de inverno, já com essa formação de El Niño, a gente pode dizer que esse El Niño já está começando de uma forma moderada? Estamos chegando praticamente já a um fenômeno moderado. O aquecimento no Oceano Pacífico chama muita atenção porque é um aquecimento muito intenso e rápido. A gente está já... O aquecimento no Oceano Pacífico já atingiu limiares de El Niño no final de maio e agora a gente já está chegando a índices muito próximos a moderado. Provavelmente até a primavera a gente chegue a um fenômeno de forte intensidade. E aí a pergunta que vale 1 milhão e que todo mundo quer saber é justamente se pode ser um dos fenômenos mais fortes da história. Isso é o que a gente tem que monitorar. Mas tudo indica que pelo menos um fenômeno de moderada a forte intensidade a gente deve ter. Agora, quanto a se vai ser um dos mais intensos da história, aí a gente vai ter que monitorar aí para cravar nas próximas previsões. E pela sua experiência já com esse fenômeno El Niño em outros anos, né, que já ocorreu, a duração dele é em torno de 1 ano e meio mais ou menos, quando se forma mesmo? O El Niño, ele não tem uma característica de ser um evento tão duradouro como foi o fenômeno Laninha, né, que foi um fenômeno aí de 3 anos. Além disso, mesmo em períodos de Laninha, a gente não é tão comum termos um período tão estendido de atuação desses fenômenos. Agora, quanto à duração, a gente não tem ainda como definir, porque realmente a gente pode ter um evento muito intenso, mas com uma duração curta. Então, quanto à duração desse fenômeno, ainda é difícil prevermos aí se ele vai se estender por mais de 1 ano, mas normalmente, como você bem falou, normalmente não ultrapassa muito 1 ano, 1 ano e meio aí da atuação desse fenômeno. Muito bem, então nos próximos meses, no próximo mês, a gente também vai acompanhando aí a atualização desses mapas e as informações aqui no Agrotalk e lá no site do Agroclima para a gente observar aí o fenômeno El Niño e os impactos mês a mês nos polos produtores do país. Novamente, muito obrigada, viu, Nadiara, pelo seu tempo aqui no podcast Agrotalk, trazendo aqui conhecimento para o produtor rural. Eu que agradeço pelo convite, Ângela, é sempre um prazer estar aqui. Vamos ficar atentos aí aos próximos meses, trazendo sempre essas atualizações aqui em primeira mão para quem estiver nos acompanhando. Então tá bom. Até mais, até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau.